Olá, novamente aqui gravando mais um vídeo para vocês, dando continuidade à matéria de intervenção de terceiros e como já vencemos, o assunto assistência, que foi a primeira modalidade que trabalhamos, agora nós vamos analisar a denunciação da lide. Muitos de vocês certamente já ouviram falar nesse instituto, a denunciação da lide. O que é isso, professor? Eu já ouvi falar, principalmente a questão de seguro de veículo, aí vem esse termo, denunciação da lide, mas o que de fato significa esse termo, professor? Então hoje nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Então, até o presente momento, esse bimestre, na verdade, o foco é trabalhar na ampliação da relação jurídica processual. Por quê? Porque, em regra, o processo ele se forma entre o autor, o juiz e o réu. Essa é a relação jurídica processual da qual conhecemos. Então tem aqui o autor, que vai fazer a sua petição inicial a fim de comunicar ao juiz que existe uma lide, ou seja, um conflito de interesses. Esse juiz, para que não haja nulidade nas decisões dele, ele tem que citar o réu, citar o réu de forma válida, para que esse réu ele possa manifestar no processo. Então essa é a relação jurídica, essa aqui é a formação, as partes e o juiz. Só que esse bimestre nós estamos analisando aquela ideia de que é possível sim ter um terceiro que tenha interesse jurídico no resultado desse processo. Só que muitas vezes esse interesse não justifica ele ingressar como parte, como foi o caso da assistência simples. Mas isso não tira o interesse ou a existência desse terceiro. Por exemplo, na hipótese de hoje, que é a denunciação da lide, como, claro, o próprio nome diz, também vai haver um terceiro, também vai haver uma pessoa que, embora não esteja na relação jurídica, ela irá compor essa relação. Por isso, o nome denunciação da lide. Então, para que ocorra a denunciação da lide, aqui vai ter um denunciante. O denunciante pode ser tanto o autor quanto o réu. Aqui eu vou citar exemplos com o réu, que fica mais claro entender, mas aqui no caso, o réu, eu vou trabalhar ele como o denunciante, denunciante, e tem o denunciado, que em regra costuma ser esse terceiro aqui, que é o denunciado. Então existe o denunciante e o denunciado. Vamos pegar, para até que vocês possam compreender melhor, o próprio exemplo lá da seguradora. Então o que acontece? Ocorre um acidente de trânsito. Então tem ali uma colisão entre dois veículos. Os veículos são de quem? Do autor do processo e do réu. A relação acidente de trânsito envolve apenas essas duas pessoas, o autor e o réu. O autor alega que o réu colidiu no seu veículo e ingressou com uma demanda contra ele, sem problemas. Veja que até o presente momento não há um terceiro. Não há um terceiro envolvido nessa relação jurídica. Não há. Mas o interessante é que uma das partes tem uma relação com um terceiro, aqui no caso como é seguradora contratual. Então esse réu, ele tem um contrato de seguro com esse terceiro. Então vamos supor que esse terceiro aqui seja a seguradora. Então o terceiro é a seguradora. Então o réu tem seguro
e esse seguro para com a seguradora. Então, o que acontece na percepção desse réu? Ele vai pensar, peraí, se eu perder esse processo, se de fato ficar comprovado ou o juiz entender que eu colidi no veículo do autor, eu vou ter que indenizar o veículo do autor. Só que eu tenho um contrato com um terceiro, que é a seguradora. Ela vai ter que me indenizar se eu tiver que pagar lá. Então, ao invés, olha só a percepção, o objetivo da denunciação da lide. Então, o que o réu aqui pensa? Como eu tenho seguro, se eu perder, eu vou ter que pagar o autor. É óbvio, o juiz vai me condenar, eu vou ter que pagar o autor. Mas eu vou ter o direito de receber da seguradora. Então, o que eu faço? Eu vou trazer essa seguradora ao processo, eu trago ela ao processo, e se eu perder a demanda, nessa mesma ação, o juiz já condena a seguradora a me pagar. Ou seja, evita uma ação regressiva externa. Aqui nasce o conceito, então, de uma ação principal, que é a do autor em face do réu, e uma ação eventual, porque se o réu perder o processo, o réu tem direito a ser o quê? Indenizado pelo terceiro, que é a seguradora. Olha que interessante. É claro que essa aula de denunciação da lide eu vou dividir em duas etapas. Hoje aqui eu vou fazer mais a introdução e tentar levar os senhores a compreender a importância e trabalhando com esse exemplo. É claro que depois surgirão outros, mas por hora eu quero que vocês entendam então nesse exemplo da seguradora, que é o que se aplicará aos demais pontos. Então olha que interessante, nasce uma ação principal. Autor que alega ter tido o veículo violado, danificado, e o réu, que é quem que teria batido no veículo dele. Ação de reparação de danos. Só que nesse caso, o réu, poderia ter sido o autor, mas o réu, ele tem seguro automotivo. Então o réu pensa assim, se eu perder esse processo, eu vou ter que pagar o autor. Mas eu tenho direito a ser indenizado pela quantia que eu pagar, porque eu tenho seguro. Então o que eu faço? Eu faço a denunciação, eu denuncio a seguradora, trago ela para o processo e o juiz, quando analisar a minha relação, a minha responsabilidade para com o réu ou para com o autor, se eu réu, perder o processo, o juiz também já analisa a minha relação para com a seguradora. Olha que interessante. Evita que esse réu tenha que esperar a condenação. Pensou, vou esperar, tá. Perdi o processo. Agora que eu perdi, então agora eu vou acionar a seguradora. Olha a demora que isso iria causar. E outra, ele iria ingressar com essa ação, iria cair em outro juízo. Pensou se esse juízo entende diferente? Pensou se esse outro juiz entende que, na verdade, lá você deveria ter ganho a demanda e, portanto, agora a seguradora não tem a responsabilidade de te indenizar? E, ao mesmo tempo, lá fez coisa julgada e não tem mais como você discutir? Haveria uma decisão contraditória nesse caso. Então, para evitar esses percalços, essas intercorrências, é que se permite o instituto da denunciação da lide. Então, esse réu, sabendo que se ele perder, ele tem direito a receber da seguradora, ele traz a seguradora ao processo. Porque essa seguradora, embora não tenha aqui no caso específico relação com o autor, tem relação com o réu. Então, há aquela ideia do efeito reflexo. E chega o momento que, para aqueles que estão mais atentos e já assistiram os primeiros vídeos, pergunta, professor, qual a diferença para assistência simples?
Porque lá na assistência simples, o senhor falou dessa ideia também, de ter um terceiro que não tem relação jurídica e ele ingressa no processo como assistente. Como que é isso, professor? Aí, no caso, também não se caracteriza uma assistência? Não, senhores. Aqui não caracterizará assistência. Aqui caracteriza a denunciação da lide, sabe por quê? Porque esse terceiro denunciado, no caso aqui a seguradora, vai ingressar nesse processo como litisconsorte. Como litisconsorte, no exemplo aqui passivo. Não como assistente, como litisconsorte. Mas por que, professor, litisconsorte, se ele não tem relação jurídica com o autor? Não tem, por enquanto. Mas os dois aqui têm interesse que a demanda seja procedente e que o autor perca. Então esse é o interesse comum deles, porque se o réu ganhar o processo, ou seja, se a ação for improcedente para o autor, a denunciação da lide perde o objeto. Porque se for improcedente para o autor, ou seja, improcedente, o réu não perde. Se o réu não perde, ele não tem o que receber da seguradora. Então, portanto, essa denunciação da lide, ela perde o objeto dela. Mas, professor, ainda está semelhante. Por que ainda é litisconsorte e não é assistência simples? O ponto principal aqui, que o atual CPC trouxe e que o antigo não trazia, é o seguinte: se o autor for o vencedor e o réu também for vencedor na ação eventual, essa parte aqui, autora, ela já pode entrar com a execução direta em face desse terceiro. Ela não vai precisar executar o réu, receber do réu, para depois o réu poder executar o terceiro. Esse autor, desde que seja no limite da condenação do denunciado, o autor já pode ingressar com uma ação de execução direta contra ele. Então, olha que interessante, olha como que desconstrói aquilo que na assistência não é permitido. Lá na assistência não caberia, isso aqui cabe. Por quê? Porque esse terceiro denunciado, isso eu falo na assistência simples, tá? Aqui, o terceiro denunciado, ele entra como litisconsorte. Então, vira um litisconsorte passivo. E nesse caso, o autor venceu. Então, ficou demonstrado que o réu colidiu no veículo do autor. Tá? O que o réu fez? O réu denunciou o terceiro. Então, a seguradora está aqui agora. Ó. São dois litisconsortes passivos. Ele ganha o processo. E o juiz também entende que o réu tem direito em relação à seguradora. É claro que o autor pode entrar com a ação aqui contra execução, no caso, né? Contra o réu que é da ação principal, sem problema algum. Mas, vamos supor a seguradora. A gente sabe que tem uma movimentação financeira boa. Se fizer um bacenjude ali, um bloqueio, vai encontrar dinheiro. Então, esse autor ele já pode ingressar com a execução, caso a ação tenha sido procedente para ele, e também para o réu, ingressar diretamente em face do terceiro. Olha que interessante. Mas, professor, haveria possibilidade, porque ainda eu tenho um pouco de dúvida, disso aí ser uma assistência simples? Só em um caso poderia ser assistência simples. É o seguinte: vamos supor que o réu não fez a denunciação da lide. O réu não denunciou a lide. E esse terceiro quis entrar no processo como assistente simples. Aí sim, é a única hipótese que essa situação poderia se transformar numa assistência simples. Ou seja, o réu, tendo o prazo dele, ele não denunciou, não fez a denunciação, mas o terceiro, receoso que
o réu lá na ação principal venha a perder, então o que ele faz? Ele entra como assistente simples. Aí tudo bem, aí é uma assistência simples, porque não houve a denunciação. Mas se o réu denunciar, aí é inevitável. Denunciou, esse terceiro ingressa como litisconsorte e, portanto, denomina-se denunciação da lide. Ok? Eu vou agora repassar os pontos didáticos, né? Claro que alguns exemplos aqui eu vou voltar. Lembrando que essa aula não é aula para apenas, né, um vídeo, nós vamos continuar. E aquele compromisso dos senhores da leitura para tirar as dúvidas com o professor. Mas vamos então agora para seguir ali o cronograma que o professor passou na lousa. Vamos lá. Bem, então, a denunciação da lide é o instituto das intervenções de terceiros e encontra-se nos artigos 125 do CPC ao artigo 129. Então, esses artigos, esses 5 artigos, né, na verdade, 125, 126, 127, 128 e 129, tratam-se da denunciação da lide. Qual é o objetivo, né? Para que se entra ou se maneja a denunciação da lide? Primeiro, propiciar economia processual. Então, com isso, aquilo que teria que ser discutido em 2 ações será discutido em uma ação só. Por exemplo, vamos supor que esse réu não fizesse a denunciação da lide. O que ele ia ter que fazer? Ele ia esperar a condenação. Após a condenação, ele iria abrir um outro processo. Aí ia lá, petição inicial, até a sentença. Só que daí agora ele abriria um outro processo contra a seguradora. Olha que situação mais complexa, né? Não há necessidade de esperar isso. É claro, e isso é importante, principalmente para concurso, para provas, a denunciação da lide ela não é obrigatória, tá? Ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas é recomendado. É um instituto que vai evitar gastos processuais desnecessários. Então, aquela situação que iria ser resolvida em 2 processos, será apenas em um. Ou seja, tanto o processo principal como o processo eventual. Por que processo eventual? Não se tem certeza se de fato vai precisar da regressiva do réu para o terceiro. Vamos supor que o autor perca o processo. Se o autor perder o processo, não há que se falar em regressiva entre réu e terceiro. Por isso que é ação principal e ação eventual, tá? Então, a principal é o acidente de trânsito, a pessoa que teve veículo danificado para com aquele que danificou, essa é a principal, e a eventual é a de quem supostamente bateu no veículo em face da seguradora. Por que eventual? Porque o juiz só vai analisar essa questão da eventual se o réu for o perdedor. Porque se o réu for o sucumbente, ou seja, se o réu for o ganhador, não há de se falar em analisar essa lide. Então, veja que essas 2 situações, tanto o processo principal quanto o processo eventual, serão decididos em uma única sentença. O que não aconteceria se o réu optasse por entrar com uma ação autônoma depois. Então, a denunciação da lide faz com que tanto o processo principal quanto o processo eventual sejam discutidos em uma única sentença. Por isso, da economia processual. E junto com a economia processual, observa-se também que evita o julgamento contraditório. Os senhores já imaginaram o problema que traria para o judiciário se o autor ganhasse aqui o processo? Então, ganhou, tudo bem. Aí o réu não quis manejar, não quis manusear a denunciação da lide, esperou para depois.
Aí ele entra com a ação contra a seguradora porque ele perdeu o processo lá. Aí nessa ação, o juiz entende que na verdade não houve responsabilidade do réu, que agora é autor da ação, e para tanto a seguradora não tem que indenizá-lo. E aí? Olha que situação, lá já transitou em julgado, não tem mais como rediscutir. E aqui ele perdeu. Então, um dos objetivos também da denunciação da lide é evitar decisões contraditórias, ok? Então, propicia a economia processual e evita julgamentos contraditórios, porque seriam juízes distintos. Porque a partir do momento que tenho um veículo segurado, eu sofro uma demanda, espero essa ação ser julgada para depois ingressar com uma nova ação, essa ação vai ser distribuída certamente para outro magistrado, para outra vara. Aqui em Maringá, por exemplo, são 7 varas cíveis, né? Há a possibilidade de cair em qualquer uma delas. Então, é possível que outro magistrado, talvez outro entendimento, seja aplicado ao mesmo caso. Então, tem que sempre tomar bastante cautela. A estrutura, né? Como que funciona essa questão estrutural da denunciação da lide? Então, há uma ampliação objetiva, ou seja, uma ampliação do objeto. Então, abre-se uma lide principal, a lide principal é o do acidente de trânsito, e uma lide eventual, que é a regressiva. Só que ambas estão sendo discutidas e serão julgadas em uma única sentença. Claro que primeiro o juiz vai julgar a lide principal, porque se a lide principal for improcedente, não haverá de se falar em ação regressiva. Só existe ação regressiva se lá na ação ela foi procedente. Isso se a denunciação da lide partir do réu, tá? Então, se a ação principal ela foi procedente, aí tudo bem, o juiz vai analisar a lide eventual. Agora, se a principal foi improcedente, a lide eventual perde o objeto, por isso que é eventual. Na eventualidade do denunciante perder, é que nasce a ação de denunciação da lide. Por quê? Eu, denunciante, se eu ganhar o processo, não há denúncia, não vai ter por que o juiz analisar a lide eventual. Então, aqui amplia para lide principal e lide eventual. A principal é o objeto originário e a eventual é a ação regressiva que foi aberta dentro daquele próprio processo. Essa regressiva poderia ter sido aberta depois, mas a parte, o denunciante, ele preferiu se resguardar e tentar resolver tudo naquele mesmo processo, ok? Então, lide principal e lide eventual. Lide eventual somente se o denunciante for o sucumbido, ou seja, o que perdeu o processo. Se o denunciante perder o processo, aí o juiz analisa a regressiva. Agora, se ele ganhar o processo, aí a regressiva perde o objeto. Bom, litisconsórcio, tá? Então, artigo 127 e 128, foi aquela conversa que tivemos agora. Então, aqui é caso de litisconsórcio, tá? E não de um mero assistente simples. Então, esse denunciado, ele ingressa no processo como um litisconsorte. Tanto é que se o denunciante perdeu o processo e o denunciado perdeu para com o denunciante, o adversário do denunciante já pode executar diretamente o denunciado, tá? Professor, embolou tudo na minha cabeça esse negócio de denunciante, denunciado, o que é isso, professor? Ó, denunciante, no meu exemplo aqui, é o réu, é quem sofreu a ação. Por que ele é denunciante? Porque ele vai denunciar a seguradora. Então, a seguradora é denunciado, tá? E o autor do processo principal, professor? Esse é o adversário do denunciante. Então, o autor da ação é o adversário do denunciante.
O denunciante é o réu que vai denunciar a seguradora e a seguradora é a parte denunciada, tá bem? Bom, e as hipóteses, né? Claro que essas hipóteses aqui o professor vai falar de uma maneira bem objetiva, porque, né, nos nossos próximos vídeos aí nós vamos continuar essa matéria, mas hipóteses são, né, aquelas que estão lá no artigo 125, tem um artigo aqui, deixa eu ver certinho aqui, ó, o 125. Então, o artigo 125, ele traz aqui as duas modalidades, né, de denunciação da lide. A primeira delas é a evicção. O que é evicção? É quando você perde o seu direito material em razão de uma determinação do juiz. Isso é evicção. Você perde o seu direito material em razão de uma decisão do juiz. Quer ver um exemplo que se aplica à denunciação da lide? Eu comprei um imóvel, tá? Comprei um imóvel. Paguei lá o A, comprei o imóvel do A. Quando eu chego para assumir a propriedade, tem outra pessoa lá e ela diz que o imóvel é dela. Aí, na discussão entre eu e ela, fica comprovado de fato que o imóvel é dela e não da pessoa que eu comprei. Então, no curso da ação, eu tenho o direito de denunciar quem me vendeu, porque se eu perder o processo, eu tenho o direito já a receber aqui da pessoa que eu paguei. Então, aqui é um exemplo de evicção. Então, imagina os senhores compram uma propriedade do senhor A e vão lá assumir, vão lá tomar, né, a posse da propriedade. Chegam lá, tem uma outra pessoa. Aí há uma ação judicial e pode ocorrer do juiz decidir a favor daquele B, daquela pessoa que já está lá. E você? Você é o terceiro de boa-fé. Qual é o melhor caminho se houver essa ação? Você já denuncia a lide a pessoa que te vendeu. A pessoa que te vendeu, ela é denunciada. Então, se por ordem judicial você vier perder aquele direito, o mesmo juiz que condenar que o outro tem direito em relação a você, também vai condenar a pessoa que você comprou a te indenizar, tá? É claro que eu vou trabalhar mais esse exemplo, mas aqui é só fazendo uma introdução. Então, evicção é o primeiro exemplo. E o segundo caso é quando há vinculação, ou legal, a própria lei diz que aquele é o caso de denunciação da lide, ou contratual, como é o caso da seguradora, estava no contrato. As partes pactuaram, né? Fizeram um contrato que enseja a denunciação da lide, caso ele não venha a ser cumprido. Então, quando eu falo em hipóteses de denunciação da lide, primeiro, evicção, que é esse caso de você vir a perder um direito por uma ordem judicial, então você entrar com ação contra aquele que causou isso, né, desde que você, claro, se demonstre ser o terceiro de boa-fé, ou então, nos demais casos, sejam legais, onde a própria lei garante o seu direito, ou contratual, onde aquele contrato em si permite o manejo da denunciação da lide, ok? Então, nós concluímos nessa parte da aula aqui e no próximo vídeo nós continuaremos aí o assunto denunciação da lide.